A primeira questão da UECE diz o seguinte: são classificados como condutores vegetais os seguintes tecidos. Veja, estou falando de condutores vegetais, o que basicamente significa que eu estou me referindo aos vasos condutores de seiva, beleza? Então, quais dos tecidos abaixo são vasos condutores de seiva? E a gente lembra que a vascularização surge lá nas pteridófitas com dois vasozinhos maravilhosos chamados de quê? Xilema e floema. Letra B. Vê como é simples. Aí muita gente fica, meu Deus, super, felogênio, calma, mais pra frente tu vai entender o que é super, mais pra frente tu vai entender o que é felogênio, mas agora, nesse momento, a gente tem que focar no básico. Nós temos que focar exatamente naquilo que já conseguiu associar as características básicas dos grupos vegetais e tentar, através dessas características, através dessa discussão, compreender como esses vegetais são formados, quais características básicas eles apresentam e associar as características básicas na hora de resolver as questões. Beleza? A questão um pouquinho maior traz inclusive uma imagem e nessa imagem a gente percebe uma pteridófita, uma gimnosperma e uma angiosperma. E três pontos ali, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que provavelmente são as características que fizeram com que esses vegetais transcendessem para as classes, né, os grupos que são atribuídos. E bom, essa também é uma questão da Universidade Estadual do Ceará e diz o seguinte: o cladograma apresenta a relação filogenética entre os grupos de samambaias, gimnospermas e angiospermas. Nessa figura, é evidente que os grupos A, B e C compartilham uma mesma característica, existindo características específicas em C. Sacou? Então, eles compartilham as mesmas características, contudo, em C tem uma característica específica. Na Amazônia, sob a floresta, principalmente, encontramos muitas samambaias, desde pequenas até maiores, que lembram palmeiras, que chamamos de arborescentes. Evolutivamente, esse grupo, as samambaias, possuem parentesco com as angiospermas, plantas com flores, como visto no cladograma, devido ao compartilhamento de uma característica fisiológica que é qual é a característica que as samambaias, as gimnospermas e as angiospermas possuem em comum? Letra A. Presença de frutos que protegem as sementes em desenvolvimento? Não, pteridófitas nem tem sementes e quanto mais frutos. Então a gente não vai assinalar a letra A. Letra B. A presença de vasos condutores para transporte da seiva, chamados de plantas vasculares. Sim, a vascularização surge a partir das pteridófitas e todos os vegetais, a partir deste ponto evolutivo, passam a ser conhecidos como vegetais vasculares ou vascularizados. Então a gente já sabe que a alternativa correta é a letra B. Por que não é C? Por que não é D? Por que não é E, professor? Vamos lá. A presença de sementes originárias do desenvolvimento do óvulo após a fecundação. É por isso? Lembra, não tem semente ainda nas pteridófitas, beleza? A presença de raízes fixas no solo, classificadas como terrestres. É por isso? Mas a gente não tem, desde as briófitas, estruturas semelhantes a raízes que já fixam elas no solo. Será que é isso realmente que vai determinar que essa, essas duas plantas de grupos diferentes têm esse relacionamento evolutivo? E mais, as pteridófitas muitas vezes são epífitas, então não apresentam raízes fixas em um solo específico, em solo terrestre. Não. Eles muitas vezes, esses vegetais, muitas vezes apresentam suas raízes fixas em outros vegetais para garantir o que? O epifitismo.
E letra E não, por quê? Porque a presença de flores, minha gente, pteridófitas e gimnospermas não têm flores. Flores são características exclusivas de angiospermas. Então a gente fica com a letra B. A terceira questão é da UNB e diz o seguinte: os musgos são representantes das briófitas, as quais não apresentam sistema circulatório desenvolvido. Considerando a figura precedente, que ilustra o ciclo reprodutor de um musgo, julgue o item seguinte. As briófitas são pequenas plantas folhosas ou talosas que frequentemente crescem em locais úmidos nas florestas temperadas e tropicais, ou ao longo das margens de pântanos e cursos d'água. Certo ou errado? Certíssimo! São de fato plantas com essas características que foram destacadas nesta frase, neste fragmento textual, ok? Nós estamos com uma afirmativa corretíssima, beleza? A questão é da FUVEST e diz o seguinte: um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma. Então vamos lá. Se esse organismo multicelular, fotossintetizante, blá, 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 não possui fruto ou semente, mas tem vascularização, então é uma pteridófita. Ora, se é um organismo multicelular, fotossintetizante, ele poderá ser qualquer um desses aí, beleza? Mas se eu disser que ele possui sistema vascular, eu cancelo a possibilidade de ser uma alga ou de ser uma briófita. E se eu disser que ele não tem fruto, aí ele já deixa de ser angiosperma. E mais, quando eu disser que ele não tem semente, ele também já não pode ser mais gimnosperma. Sacou? Então a gente fica com a letra C de sapo. Pteridófita. Quinta questão diz o seguinte, ela é da CN e diz, leia o texto abaixo. Musgo renasce 1500 anos depois de ficar congelado na Antártica. Pesquisa descreveu pela primeira vez espécie que sobreviveu por longo do tempo. O musgo na Antártica renasceu após passar mais de 1500 anos sob uma camada de gelo, um recorde que marca o maior ciclo vital de qualquer planta conhecida. Revelou um estudo feito por cientistas britânicos e divulgado esta semana nos Estados Unidos. Os cientistas capturaram amostras das profundezas de um banco de musgos congelados na Antártica. Eles cortaram os núcleos destas plantas e os colocaram em uma incubadora. A temperatura e níveis de luz que estimulariam seu crescimento em condições normais, depois de algumas semanas, o musgo começou a crescer. Sobre os musgos, é correto afirmar que. Vamos lá, o que é correto afirmar sobre os musgos? Letra A. Pertencem ao grupo das pteridófitas? Não, musgo é briófita. Então a gente já descarta a letra A, já descarta a letra B e já descarta a letra C. Concorda? Afinal de contas, elas trazem que os musgos são pteridófitas ou gimnospermas, quando apenas as letras D e E contemplam de fato que esses vegetais são briófitas. São de pequeno porte e sua reprodução sexuada depende de água para levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino. Corretíssimo. E por que não a letra E? Porque a letra E diz que são plantas de grande porte e a gente sabe que os musgos são bem pequenininhos, tá? São bem pequenininhos mesmo, então não vão crescer tanto assim não, porque eles não têm vasos condutores de seiva, sacou? Então a gente fica com a letra D. A sexta questão da Atenas diz: as algas marinhas de 500 milhões de anos
até deram origem aos vegetais. A Terra passou por um período de seca e muitas modificações que pode ter sido um fator de seleção natural para conquistarem o novo ambiente. As plantas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva, que garantem a distribuição da seiva bruta da seiva elaborada pela planta. O cladograma abaixo mostra aspectos desse processo evolutivo evidente. Sobre o assunto, analise as alternativas e marque a correta. Nós temos aí as características desses vegetais, nós temos que as briófitas são avasculares, a partir do momento que as pteridófitas surgem, nós temos as traqueófitas, as espermatófitas ficam restritas a gimnospermas e angiospermas. Nós temos ali os itens A, B e C como características evolutivas que permitiram a eclosão de novos grupos vegetais. E aí eu estou buscando exatamente a alternativa correta concernente ao processo evolutivo. Então vamos lá, vamos analisar bem direitinho, bem devagarzinho. Letra A. O grupo das briófitas possui em seu ciclo reprodutivo alternância de geração. Até aí, tudo bem. Com predominância da fase haploide esporofítica. Opa! O esporófito é uma fase diploide. E a gente sabe que a fase esporofítica só é marcante lá nas pteridófitas em diante. Beleza? Até então, nos musgos, nas briófitas, nós temos a fase gametofítica como sendo a nossa predominante. Na letra B, diz o seguinte: as pteridófitas são plantas traqueófitas, sim, as quais possuem a presença de xilema e floema como tecidos condutores, sim, porém não desenvolveram independência da água na reprodução, como ocorreu na gimnosperma. Exatamente. Então a gente fica claro e evidente com a letra B. O professor, por que não é a letra C? Por que não é a letra D? Por que não é a letra E? Porque na letra C a gente diz que as gimnospermas surgiram pela primeira vez a flor. Então, a flor é das gimnospermas? Não, a flor é das angiospermas. Na letra D, nós mencionamos que as angiospermas são consideradas criptógamas, quando na verdade elas são fanerógamas. Beleza? E na letra E, nós temos a afirmação de que as briófitas possuem órgãos que cumprem funções específicas na planta. Não, não, não. E ainda menciona que a raiz é responsável pela sustentação. A gente tem raiz, tem rizóide, tá bom? E não tem órgãos complexos dentro desses vegetais, tá? Sétima questão da Multivix diz que, ao observar uma determinada espécie vegetal, um pesquisador constatou que a mesma apresentava esporos e vasos condutores. Preste bastante atenção nessa informação, tá? Nós temos uma planta que apresenta esporos e tem vasos condutores de seiva, mas não apresentava o que? Fruto e sementes, ou até mesmo os grãos de pólen. E aí nós somos levados ao enunciado chave dessa questão. Das plantas listadas abaixo, assinale a única que se enquadra em todas as características listadas pelo pesquisador. Prestem muita atenção nisso aqui, tá? Eu estou falando de uma planta que tem esporos, então ela tem fase esporofítica, sim. Pode ou não ser marcante, eu não sei, mas ela tem esporos. Tem vasos condutores de seiva. Então, se ela tem vasos condutores de seiva, ela só pode ser pteridófita, gimnosperma ou angiosperma. Sacou? Então, ela só pode ser um desses três tipos de células, de vegetais. E aí, nós temos outras características, né? Como, por exemplo, elas não apresentam frutos. Se não apresenta fruto, então não pode ser angiosperma. E também não apresenta semente ou grão de pólen, então não pode ser gimnosperma. Obviamente é uma pteridófita, mas qual das alternativas apresentadas a seguir refere-se a uma pteridófita?
Claro que é, a letra E, a samambaia, tá? A samambaia é o nosso maior exemplo, o mais difundido exemplo de pteridófitas. A oitava questão é da USCE e diz o seguinte: em relação às briófitas, plantas avasculares, é correto afirmar que, letra A, as espécies terrestres apresentam tamanho variado, chegando até uma altura de 5 metros, de acordo com o ambiente em que vivem. Minha gente, briófita é musgo, é hepática, é antócero, e a gente está dizendo que ela atinge 5 metros. Cara, ela não atinge 5 centímetros. Então, não, está erradíssima essa alternativa. Letra B. Vivem geralmente em ambientes úmidos e sombreados, como troncos de árvores, barrancos e pedras. Correto? Corretíssimo. Sacou? Eu tenho aí a descrição exata do meio, do hábitat mais viável para esse tipo de vegetal. Então, ó, se liga na informação, porque ela está te trazendo tudo acerca das briófitas, ou seja, tudo acerca do ambiente no qual ela gosta de se desenvolver. Letra C não é por quê? Porque sua reprodução é assexuada e caracterizada pela alternância de gerações? Não necessariamente é assexuada, pode também ser, mas uma grande parte da sua reprodução é, do seu ciclo de vida é próprio gametófito, né? Que consequentemente é produtor de gametas. Então a reprodução é sexuada, tá? É assexuada e sexuada. E aí na letra D nós temos: seu corpo é composto por raiz, caule, folhas, flores e frutos secos. Não. Não, 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 não. É rizoide, cauloide, filóide. Ponto. Já era. Não confunde, beleza? Então a gente fica aí com a letra B de bola. E nós vamos para a nona questão que diz o seguinte, ela é da UEMG. As briófitas mais conhecidas são os musgos que formam extensos tapetes verdes sobre rochas, troncos de árvores e barrancos. Quando habitam rochas, fazem parte de um importante processo ecológico denominado sucessão ecológica. Em relação ao papel das briófitas, nesse processo, assinar a alternativa correta. Minha gente, quando nós conversamos nas nossas aulas sobre as briófitas, eu mencionei que elas traziam consigo a possibilidade de realizar sucessões ecológicas. Como? Quando ela se instalava em um meio que não possui, ou nunca possuiu, ou não está possuindo naquele momento, condições para o desenvolvimento de vegetação. Então, automaticamente, uma vez que os gametófitos das briófitas se instalem naquele local, é muito mais fácil para que eu consiga difundir aquela plantinha naquele substrato e, consequentemente, garantir aí que ela vai se efetivar enquanto espécie capaz de fazer eclodir um ecossistema inteiro. Então, vamos seguindo e vamos pegar a alternativa base que vai responder a essa problemática que nos evidencia a briófita como sendo um vegetal que irá subsidiar a sucessão ecológica. Letra A. Ao habitarem as rochas, as briófitas iniciam o processo de sucessão ecológica secundária, no qual se comportam como espécie-chave no ecossistema. Letra B. A comunidade formada pelas briófitas sobre a rocha pode ser considerada uma comunidade clímax, já que a rocha não pode sofrer alterações. Letra C. As briófitas são consideradas espécies secundárias por conseguirem viver em mais de um tipo de hábitat além das rochas. E letra D. O processo de sucessão ecológica que ocorre nas rochas nuas é chamado de sucessão primária, e as briófitas são as plantas pioneiras nesse hábitat. Toda vez, pessoal, que eu tiver a formação de um ecossistema, de todo um arcabouço vegetal num local
para que haja condições de vida, certo? Então, quando eu tenho uma formação progressiva de um ecossistema a partir da utilização de um dado organismo base para isso, que é o caso dos musgos, né, o caso das briófitas, nós temos exatamente uma sucessão primária, porque eu estou fazendo surgir do nada, né? Onde não tinha antes vida, agora vai passar a ter. Mas se por um acaso houve vida, essa vida foi destruída e agora está tentando se reerguer, reestruturar o local, então essa ação é chamada de sucessão secundária. Então toda vez que ele fala de sucessão primária, eu me refiro mais especificamente ao processo de gerar um novo local, um novo ecossistema naquela região, naquele local específico. Mas quando eu falo de sucessão secundária, eu estou me referindo diretamente ao processo de reconstrução de algo que foi perdido e agora pode ser reestruturado para que, de fato, o ecossistema se forme. Então a gente fica aí, claro, com a letra D, que diz que o processo de sucessão que ocorre nas rochas nuas, ou seja, que nunca sofreram, né, uma sucessão, é chamado de sucessão primária, e as briófitas são plantas pioneiras nesse hábitat. A 10ª e última questão da USE diz que as samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas são alguns dos exemplos mais conhecidos de plantas do grupo das pteridófitas. Sobre as pteridófitas é correto afirmar. A letra A, o gametófito é bem desenvolvido. Não, a fase dominante é a esporofítica e não gametofítica. Esquece o gametófito, tá? Então não é a letra A, a gente já mata logo de cara para terminar aí com chave de ouro. Letra B, nas plantas pertencentes ao grupo pteridófita ou pterófita, o gametófito é reduzido, efêmero e denominado prótalo. Corretíssimo. O gametófito é reduzido. Né? A gente tem a porção esporofítica muito mais dominante. E, bom, denominado de quê? Prótalo. Exatamente. Então a gente tem aí o prótalo como sendo a porção efêmera do ciclo de vida das pteridófitas. Por que não letra C? Por que não letra D? Porque na letra C, ao contrário das briófitas, não dependem da água para realizar sua reprodução. Sim, as samambaias precisam da água para realizar sua reprodução. E letra D não por quê? Por serem criptógamas, não apresentam raiz, caule e folhas. Vamos devagar. Raiz, caule e folha já surge nas pteridófitas. Não surge nas briófitas, que também faz parte do grupo vegetal das criptógamas. Mas o grupo específico aqui a ser analisado é o grupo das pteridófitas e não das briófitas, ok? Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado dessa nossa resolução de questões. Acho que vale muito a pena a gente revisar o conteúdo e aprofundar nossos saberes a partir da resolução de algumas situações, problemas de botânica, beleza? Então fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração e até mais, tá? Tchau, tchau.